Olá, meus alunos, olá, meus amigos. Nós vamos falar hoje sobre as doenças ortopédicas e as doenças articulares mais frequentes na atenção primária de saúde. Vamos falar um pouco sobre elas, como é que a atenção primária de saúde pode cuidar disso e como podemos evitar a transferência dessas patologias para a atenção secundária e também para a atenção terciária, ou talvez até o momento correto que poderia ser transferido. Meu nome é Antônio José Teixeira Rocha, sou médico ortopedista e professor da Unicris, da Faculdade de Medicina. Aqui são as principais referências que vocês podem acompanhar e que também podem se aprofundar mais um pouco nesse assunto. Quando a gente fala em relação a esse paciente que está na atenção primária de saúde sobre paciente ortopédico, é importante, a gente precisa saber que o perfil desse paciente geralmente é um paciente idoso. E eu queria só mostrar a vocês, e para tomar conhecimento, que o Estatuto do Idoso sofreu uma alteração, na verdade é uma prioridade da prioridade. Os pacientes com mais de 80 anos têm prioridade acima dos pacientes com menos de 80, naquela faixa de 60 a 80. É importante isso até em relação aos processos judiciais. Também outra coisa que eu queria deixar bem claro com vocês é que o paciente ortopédico, atenção primária de saúde, é um paciente que a gente fala polimedicamentoso. Então, é um paciente que toma várias medicações para várias morbidades. Então, esses medicamentos, nós sabemos que podem acontecer alguma interação medicamentosa, tanto em relação a outros medicamentos e também a outra alimentação. Então, o colega precisa saber quais são essa droga, conhecer bem esse fármaco, para evitar exatamente esse problema. E também saber quais outros medicamentos que esse paciente vem a utilizar, principalmente ele sendo hipertenso ou sendo diabético. A principal patologia que a gente vai conversar e o que mais frequente na atenção primária desse paciente que chega para o nosso ambulatório é o paciente portador de osteoporose. Osteoporose, a gente fala hoje que é a epidemia silenciosa dessa doença. Então, existe essa doença muito frequente e a preocupação que nós temos é que ela é silenciosa por ela ser assintomática. Vários pacientes possuem essa patologia e a maioria não conhece. Então, é uma epidemia silenciosa do século, é a osteoporose. Ela é muito prevalente, principalmente em algumas faixas etárias que nós vamos conversar. Possui uma morbidade altíssima e também a mortalidade muito frequente, principalmente pós-fraturas. E o público-alvo que a gente tem que ter mais cuidado em relação ao paciente que adentra no nosso consultório, na estratégia de saúde da família, é aquele paciente de sexo feminino e que já passou da menopausa. Devido a essas alterações hormonais, esse paciente é um fator de risco altíssimo para os casos de osteoporose. E por que devemos estudar esse tema? Primeiro, porque as mulheres com mais de 50 anos, 30% delas possuem osteoporose, enquanto o homem só possui 13%. E dos 80 anos, quase dobra a mulher, que chega a 50% das mulheres tem osteoporose, enquanto o homem só chega a 20%. Então, a taxa no público feminino é muito maior do que o público masculino. Além disso, temos que estudar esse tema devido o principal desfecho da osteoporose, que é a fratura. Então, o paciente que tem osteoporose tem uma incidência muito grande para chegar a ter fraturas, principalmente após quedas. Precisamos saber também que na quinta década, a principal fratura que acontece no idoso, paciente que tem osteoporose, é a fratura de punho, principalmente a fratura do raio distal. A fratura distal, que acontece devido ao osso fraco, principalmente em queda do idoso, cai com a mão estendida,
E já é muito desses casos, são fraturas cominutivas que necessitam tratamento cirúrgico. Na sexta vértebra, a principal tipo de fratura são as fraturas da coluna vertebral, principalmente na transição tóraco-lombar, T1, T12 e L1. Então essas fraturas também muito frequentes, mas que na maioria das vezes não são casos cirúrgicos. O paciente pode quebrar até em quedas pequenas. A maior preocupação que nós temos é quando chega a década, que é a fratura do fêmur proximal, que é a fratura do colo do fêmur e a fratura transtocanteriana do fêmur, que são 100% desses casos são fraturas cirúrgicas e fraturas que têm uma mortalidade muito alta. Como eu falei, a fratura testistal do rádio, a fratura do punho, é geralmente cirúrgico, e a gente tem que observar bem isso e mostrar bem ao paciente que é como se esse paciente tivesse um osso de vidro. É um osso muito frágil. Então, quando você fala osso de vidro, é importante porque o paciente tem mais consciência e vai ter mais cuidado para evitar queda, porque esse vidro quebra muito fácil, que é esse osso que está formado no paciente idoso. Osteoporose, na verdade, não tem uma causa assim principal, porque ele é multifatorial. A gente pode falar os fatores que levam à osteoporose, que vamos mostrar mais na frente, mas na verdade é uma soma de vários fatores. Então não existe um fator único. Quando se o paciente chega no seu consultório e você vai pesquisar, é importante que você saiba qual fator, e quando você descubra um fator, você não para por aí. O ideal é você continuar a sua anamnese tentando descobrir outros fatores que estão levando à osteoporose. Quando ocorre essa osteoporose é porque acontece, na verdade, uma desordem esquelética, né? E essa esqueleta é crônica, então é muito frequente e ela é progressiva e muito rápido. E essa desordem esquelética, ela leva a uma diminuição da resistência óssea. Por isso que a gente chama que é o osso de vidro. Nós sabemos que o osso normal, que seria esse osso que a gente está vendo aqui, basicamente é o osso jovem, possui esse tecido ósseo esponjoso, existe em grande quantidade, que tem uma função importante, mas na osteoporose o importante é esse tecido ósseo compacto, é o osso cortical, que é bem compacto, que esse osso, com o tempo, ele vai perdendo essa característica. Então, a gente sabe que 80% do osso do nosso organismo é um osso compacto, que é o osso cortical, e ele é importante porque ele tem duas funções, basicamente. A função mecânica, que é essa função da marcha, locomoção, e também a função protetora dos órgãos, né? E 20% do nosso osso é um osso que é esponjoso ou trabecular, que tem uma função diferente. A função já é uma função metabólica. E o osso que a gente vai estudar aqui é o osso cortical, que é esse que é 80% do nosso esqueleto. Então, essa é uma imagem do osso trabecular normal. A gente vê como ele existe toda essa formação óssea grande. E quando ele se torna osteoporótico, ele começa a formar essas lacunas. Essas cadeias não ficam tão bem formadas. Por isso que o osso vende a quebrar, porque diminui essas trabéculas ósseas. Os principais fatores que nós podemos acompanhar nos casos de osteoporose são a gente divide em fatores maiores e fatores menores. E existem várias funções que a gente poderia dizer para chegar ao diagnóstico, um fator maior e dois menores, mas o importante é que você descubra o máximo de fatores que possui, porque geralmente, quando o paciente chega no seu consultório, ele não tem apenas um fator. De fator maior, a gente fala o sexo feminino é muito mais frequente do que o sexo masculino, devido à perda dos hormônios da tireoide que a mulher tem depois da menopausa. A baixa massa óssea, que algumas mulheres têm mais tendência do que outra, é outro fator importante, a fratura prévia. O paciente que chega para você que teve uma fratura anterior, você tem que investigar mais ainda se esse paciente, se aquela fratura anterior tem alguma relação com essa fratura anterior que ela teve, né? O paciente da raça asiática, que é um paciente daquela da cor branca, idade avançada, quanto mais avançado que nós vimos, a partir de 50 anos, a tendência 50, 60, 70, vai se tornando ainda mais o osso mais fraco, né? A história familiar da osteoporose, se a mãe ou a avó tinha caso de osteoporose,
uma coisa interessante que a gente começa a observar no dia a dia, que são os casos também de menopausa precoce. A mulher, quando tem mais menopausa precoce, ela tem mais chance de ter osteoporose. E também muito conhecido no nosso meio são os pacientes que usam corticoide. Então, os pacientes reumáticos, pacientes que têm alguma doença reumatológica, que tomam medicamentos, então você tem que investigar se ele toma corticoide e se, há quanto tempo ele vem tomando. Os fatores menores também importantes, a menorreia primária e secundária, o hipogonadismo primário e secundário, perda de peso após 25 anos, importante isso, o paciente está perdendo muito peso. O paciente tabagismo, sedentário e o alcoolismo, é importantíssimo fazer essas 3 perguntas. Se ele fuma algum cigarro, quanto tempo, se ele pratica ou não esporte, e se ele usa álcool. Alguns medicamentos também devem ser investigados, que levam à osteoporose, tipo heparina, varfarina, fenobarbital, fentoína, carbamazepina, o lítio e também o metotrexato. Pacientes com imobilização precoce, paciente que tem algum acidente ou alguma cirurgia e fica muito tempo deitado, então, ou não usa gesso por um bom tempo, então aquele osso tende a não ter movimento, então ele tende também a ficar porótico. Paciente que, principalmente as mulheres que não tomaram muito leite na infância, então é por isso que a gente fala que na infância, principalmente a menina tem que tomar muito leite, que é para ter essa reserva de cálcio. As doenças que induzem a perda óssea, tem algumas doenças que sim, e hoje em dia tem investigado muito também, são as pós-cirurgias bariátricas. Depois de cirurgia bariátrica, a tendência é maior de ter osteoporose. Esse slide é mais para mostrar um pouco os locais que tem mais frequentes, que posso levar a osteoporose, mas significa que só esses locais tem não. Qualquer parte óssea tende a ter fratura. Então, as principais fraturas são as fraturas de costela. Tem pessoas que referem que apenas com um abraço pode vir a ter costela. Fratura da coluna vertebral, a fratura do punho, que é o raio distal, colo proximal e tornozelo. Esses são locais mais frequentes, mas qualquer osso, principalmente também o húmero proximal, também pode vir a ter fraturas. A classificação, basicamente, da osteoporose, ela divide em 2 tipos, a primária e a secundária. A primária é a idiopática, juvenil, do adulto jovem, e a involutiva, que é mais frequente, que é a osteoporose do idoso. Mas existem vários outros tipos de osteoporose. Aquela devido ao cortisol aumentado, hipogonadismo, hipertireoidismo, diabetes, hiperparatireoidismo também muito frequente, anticonvulsionantes, gastrectomia, que são depois das cirurgias bariátricas, a síndrome de má absorção, pacientes com artrite reumatoide, doença do colágeno e também algumas neoplasias. Então, todos são os principais tipos de osteoporose que a gente conhece. Se perguntar qual é o principal sintoma, quando a gente pergunta em sala de aula, os pacientes, as pessoas sempre respondem dor, que seria o principal sintoma da osteoporose. Mas, na verdade, a osteoporose ela é assintomática. O que é assintomática? Ela não possui nenhum sintoma. Geralmente, o primeiro sintoma que aparece no caso de osteoporose é a fratura. Você só descobre que o paciente tem osteoporose quando o paciente tem uma queda, tem uma fratura, e você vai começar a fazer o tratamento. Então, nosso grande desafio hoje é evitar que esse paciente tenha a primeira fratura. Esse quadro também é interessante, porque uma foto foi tirada no Japão, mostrando 3 gerações, a avó, a mãe e a filha. Então, aqui mostrando esse gráfico, o paciente, em primeiro lugar, o paciente com 55 anos, depois 65 e depois com 75 anos. Existe a fratura com osteoporose na coluna vertebral, na coluna tóraco-lombar, e aumenta essa cifose e o paciente tende a diminuir a estatura. Então, é muito frequente nós temos na nossa família, a gente observa nossa mãe, nossas avós, que eles vão diminuindo de altura. Na verdade, essa diminuição de altura deve-se à fratura por compressão da coluna vertebral, né? E isso mesmo não sente dor, o paciente, na maioria das vezes, não sente dor, você só observa isso, é o aumento da cifose, esse aumento da cifose e essa diminuição da estatura. E também o lado familiar. Se a avó teve, a mãe tem e a filha também vai ter osteoporose. Outra coisa interessante também,
é que, desse ponto de vista clínico, não existe assim nada de um sintoma que possa vir informar e seja importante na sua anamnese. Então, você tem que diagnosticar e tem que desconfiar, principalmente em todos os casos de mulher. A osteoporose é interessante ainda, que vários pacientes chegam ao nosso consultório, nas nossas emergências com outro quadro, e você faz uma radiografia simples, e mostra uma fratura, já uma fratura por osteoporose, que foi, a gente chama que foi descoberto, foi detectado por acaso, porque se pediu uma radiografia e mostrou essa fratura, e o paciente tem a fratura com trauma leve ou então sem nenhum traumatismo. Então, aqui mostrando de novo aquele gráfico, paciente de 55 anos, 65 e 75. Então, o paciente diminui a altura pela fratura e esse aumento da cifose torácica. Se você está na atenção primária de saúde, atendeu o seu paciente suspeitando de osteoporose, então você vai pedir algum exame para começar a fazer o tratamento. Quais exames que a gente vai solicitar? Vamos pedir exame laboratorial, biomarcadores ósseos, radiografias convencionais, ultrassonometria, não é ultrassonografia, ultrassonometria óssea, a densitometria óssea e a biópsia óssea. Então vamos falar sobre cada um agora. Primeiro lugar, os exames laboratoriais. São importantíssimos. O paciente da atenção primária de saúde tem como fazer esses exames simples, e toda a rede dos postos de saúde temos, né? Então você pede hemograma, VHS, cálcio, fósforo, fosfatase alcalina, creatinina, a calciúria de 24 horas e sumário de urina. Esses exames são simples e fáceis de pedir e são os exames básicos que devem ser solicitados para a suspeita de osteoporose. O biomarcador de ossos são exames que a gente não faz na atenção primária nem secundária, basicamente na atenção secundária, porque são exames caros. Não tem uma predição muito grande para relação a fraturas e altera muito. Tem um exame difícil, muito caro, então geralmente a gente não solicita. Além disso, radiografias convencionais é fácil, barata, mas quando você solicita que vem mostrar que tem uma osteoporose, já é uma fase muito avançada. Basicamente, você vai solicitar para ver fratura e saber se essa fratura foi decorrida da osteoporose. E também aqueles casos em que eu mostrei das fraturas da coluna tóraco-lombar. Ultrassonometria óssea, que é tipo uma ultrassonografia que é feito no calcanhar. Ele é muito usado em campanhas, quando você quer fazer os mutirões. Então, não é um exame que tem um critério diagnóstico muito bom, não tem essa relação tão importante, mas ele pode ajudar. Aí você faz a ultrassonografia do calcâneo e mostrar que tem alguma alteração, e a partir daí, aquele exame, você dá preferência para realizar a densitometria óssea, que é o exame ouro. Então, o exame ouro da osteoporose é a densitometria óssea, que esse aí sim faz o diagnóstico da osteoporose. Além disso, você vai determinar o risco de fratura que o paciente tem em relação ao outro. Importante também no tratamento, porque é um exame que você faz anual. Você inicia o tratamento e repete o exame com ano e vai mostrar se realmente está tendo alguma mudança óssea e se aquele paciente está tendo ganho da massa óssea com o medicamento e o tratamento que você propôs. É um exame simples, não existe, não é invasivo, fácil de fazer. O paciente fica deitado em posição comum, não faz nenhuma alteração. E o médico mede geralmente a coluna lombar e o quadril, que são os dois locais mais frequentes. Mas também pode ser feito no punho, no raio. Quando você faz o exame de osteoporose, o resultado que a gente chama a D-score, e nele vai dizer se o paciente tem uma densidade óssea normal, se tem osteopenia, se tem osteoporose ou se tem osteoporose severa, que já seria um grau mais elevado. Todas as mulheres com mais de 45 anos têm indicação de fazer densitometria óssea. As mulheres que têm deficiência dos estrógenos, mesmo tendo menos de 45 anos, também têm necessidade. Mulher na pós-menopausa
se possui um daqueles fatores maior e dois fatores menores, e também as mulheres com amenorreia secundária prolongada, dito com mais de um ano, todos esses casos são indicação de densitometria óssea. Além disso, todos os indivíduos que têm algum tipo de fratura, um trauma pequeno ou mesmo sem trauma, pacientes que fez uma radiografia que mostra algum sinal de osteopenia, uma fratura vertebral, homens com mais de 70 anos, e o indivíduo que é apresentado perda de estatura, que esse paciente que tem uma altura, e eles começam a ficar mais baixo, ou então que apresenta um aumento da cifose torácica. Também tem indicação da densitometria. Paciente que usa corticoide por 3 meses ou mais, pacientes que perderam massa corporal muito rápida, pacientes que tomam alguma daquelas medicações que mostramos por um longo prazo, e também aqueles pacientes que você faz o monitoramento da massa óssea. Também esses casos têm indicação da densitometria. Quando a gente vai ler o resultado da densitometria óssea, é importante saber que existem alguns fatores que podem interferir no resultado. O resultado mostra um falso positivo ou um falso negativo. E algumas patologias têm que ser bem interessantes e você tem que lembrar quando você vai fazer uma análise da densitometria óssea. Primeiro, o paciente que tem artrose da coluna lombar e tem artrose do quadril, escoliose, que tem uma envergadura da coluna, paciente que tem uma fratura vertebrais, todos esses casos vai dar alteração no resultado, porque vai mostrar uma massa óssea diferente, porque vai ter um aumento da massa óssea pela fratura, pelo calo ósseo, a escoliose porque ela vira a posição, e a osteoartrose devido àqueles osteócitos que apresentam. Pacientes que têm silicone no glúteo, alguns pacientes que tomam alguns calvos que não são digeridos imediatamente, e pacientes muito magros. São pacientes que você tem que ter muito cuidado quando vai ler o resultado. Outro exame que eu só queria citar com vocês é a biópsia óssea, mas é um resultado que a gente não faz, que é uma técnica invasiva. Você faz uma pequena cirurgia para tirar um pedacinho da crista ilíaca superior. Você tira um pedaço ósseo de 2 centímetros e manda para fazer o estudo patológico. Então, é um exame caro e também invasivo. Quando nós fizemos a anamnese, solicitamos o exame, já temos que partir imediato para a osteoporose para evitar que o paciente venha ter fratura. E quando eu pergunto qual seria o melhor remédio, qual o melhor tratamento que nós devemos fazer para o paciente com osteoporose, ainda hoje é a prevenção. E prevenção é uma marca da atenção primária de saúde. Então, nós temos que saber quais são os fatores que levam a osteoporose e prevenir que o paciente venha a ter osteoporose e principalmente prevenir que ele tenha a ter fraturas. Nós começamos o tratamento pelo tratamento não medicamentoso, que na verdade seria você mudar o estilo de vida do paciente, é você dizer que ele tem que diminuir o álcool, tirar o tabagismo, diminuir o café, prática de esporte, banho de sol, né? Muito leite, muita fruta, muita verdura e principalmente muito cuidado em relação à bebida e com álcool. Vários trabalhos mostram que o fumo e o cigarro levam à diminuição da massa óssea. Além disso, o tratamento não farmacológico tem que passar pelo esporte. Então você tem que conversar com seu paciente, fazer um pacto, qual seria o melhor esporte para ele. O esporte que a gente mais indica é a caminhada, porque na hora que você está fazendo a caminhada, você está fazendo o esporte e além disso está fazendo o banho de sol. E além da parte social, você sempre faz com outra pessoa, pode fazer sol com outra pessoa. É um esporte barato que não tem muitas contraindicações. O cuidado também com o meio ambiente, o local do paciente mora, porque você tem que fazer um tratamento correto em relação à casa segura, que é a prevenção de quedas. Então você tem que mudar todo o estilo da casa, e principalmente do banheiro e do quarto do paciente. O cálcio também é o medicamento mais frequente, existem vários tipos de cálcio que você usa, e vai depender de cada tipo de osteoporose e de cada paciente, para você saber qual o tipo correto. Mas também é importante você conversar com ele, com o paciente, que alguns medicamentos têm uma quantidade grande de cálcio, principalmente o leite, as frutas e as verduras, e você vê quais são as principais indicações e como ele deve usar esses medicamentos que são esses alimentos que são baratos.
O tratamento farmacológico basicamente deve ser tratar aqueles pacientes que têm osteoporose na pós-menopausa, aqueles pacientes que têm uma fratura traumática ou não, aqueles pacientes que a densitometria já mostraram que mostra quadro de osteoporose já estabelecida, e também com medida preventiva para evitar que esse paciente venha a ter fraturas. Existem vários tipos de cálcio, você tem que conhecer quais são os melhores cálcios, então o médico tem que saber quais são o tipo de cálcio e a dosagem correta, mas o cálcio mais usado é o carbonato de cálcio. Além do cálcio, você também tem que suplementar a vitamina D, e hoje existem várias dosagens e muita medicação no mercado para você fazer essa suplementação. Existem vários medicamentos que a gente chama antirreabsortivos, não são aqueles medicamentos que ele repõe o cálcio, mas na verdade eles vão impedir que exista a reabsorção óssea tão alta como acontece na osteoporose. E os medicamentos mais usados são os bisfosfonatos. Além desse reabsortivo, existem também os medicamentos que a gente diz são os formadores de ossos, que são a teriparatida e o ralenato de estronço. Então, a gente fala um pouco sobre as doenças em relação à osteoporose. E a segunda doença mais frequente que acontece na atenção primária da saúde são as osteoartrites. A osteoartrite é interessante porque é uma doença muito frequente também. Também é uma doença degenerativa, também é um paciente de doença do idoso e possui várias sinonímias. Antigamente, até alguns tempos, era uma doença que a gente chamava de artrose, ou osteoartrose, ou DAT, que é a doença articular degenerativa, ou apenas OA. E é interessante quando se fala em osteoartrite, que é uma doença que não acontece apenas no osso, mas sim na cartilagem, no osso e também na parte de sinóvia. Então é uma doença articular, enquanto a osteoporose é uma doença que dá na parte diafisária dos ossos principalmente, a osteoartrite acontece mais nas articulações. Geralmente ela acontece na própria articulação, então é uma doença que a gente chama de doença estrutural de origem genética, pode ser a partir da sinove, da artrite reumatoide, e a partir de uma osteoporose. Então, tudo isso faz com que inicie, que seja a etiologia da osteoartrite. Então, quando se fala em osteoartrite, uma das principais doenças que a gente pode, a articulação do joelho, pode se iniciar aqui no osso, pode acontecer na articulação, mas também pode acontecer na estrutura sinovial da articulação. É uma doença que acontece basicamente no idoso. É muito difícil se chegar a um paciente com menos de 40 anos com quadro de osteoartrite. Geralmente é aquele paciente que tem mais de 60 anos. Em média, depois de 75 anos, a gente vai observar que 85 ou mais dos pacientes têm alguma evidência, uma parte clínica, tem alguma dor, e se você fizer uma radiografia, vai mostrar algum sinal de osteoartrite. É geralmente mais frequente numa mulher do que um homem, e hoje em dia nos consultórios, tanto do reumatologista e do ortopedista, entre 40% a 50% das consultas são relacionadas à osteoartrite. São pacientes que são doutor dependentes. São pacientes que todo mês está no seu consultório. Os principais fatores do risco, primeiro é a idade, segundo a idade é o paciente mais idoso, sexo feminino, tem predisposição genética, tem relação também com a obesidade e também com o estresse mecânico, aquele paciente que usa demais aquela articulação. Em relação ao quadro clínico do paciente, a gente diz que os dois principais fatores, ou dois principais marcadores, um é a dor articular. Então, o paciente chega ao consultório reclamando de dor na articulação. Então, é uma dor enorme e essa dor pode acontecer mesmo em repouso. E a outra queixa do paciente é a impotência funcional, é a diminuição do movimento da articulação. Então, a dor e a impotência articular, a diminuição desse movimento articular, são os dois principais fatores de queixa que levam esse paciente ao consultório. O quadro clínico pode envolver qualquer articulação do nosso organismo, do esqueleto, pode acontecer isso. Então, ele é mais frequente na mulher, em geração, mais na mão e no joelho, e nos ombros, principalmente no quadril.
mas pode acontecer na coluna cervical, coluna lombar, joelho, mão, quadril. Todas as articulações do nosso esqueleto têm risco de ter osteoartrite. E é uma coisa interessante que você tem que saber, é que as osteoartrites não apresentam nenhuma manifestação sistêmica. Esse quadro clínico de osteoartrite é uma dor localizada. Então, ele é uma coisa também, um fator interessante que você vai ver, que esses sintomas nesses pacientes é muito progressivo. E ele começa com as dores pequenas e essas dores progridem muito rápido, chegando a dar incapacidades graves que o paciente chega em casa que o paciente não consegue nem deambular, o paciente fica necessitando de cadeira de roda. E uma coisa também interessante é que geralmente os osteoartrites são bilateral. Então, se um joelho tem uma osteoartrite, investigue também o outro joelho. Se a mão tem uma osteoartrite, também investigue a outra mão. E os principais sinais são crepitação, são aqueles barulhinhos que você escuta no movimento do joelho, da mão, do quadril, a limitação dos movimentos articulares, a atrofia da musculatura. Então, a atrofia da musculatura é muito frequente. No joelho, a gente observa bem que existe uma atrofia da musculatura do quadríceps, principalmente do vasto medial. O mau alinhamento articular, o genovário, o genovalgo. Existem algumas alterações da morfologia articular, quando você vê a radiografia. E os sinais flogíticos, você pode ter a dor, o calor, o rubor, localizado naquela articulação. E também, quando você vai fazer aquele movimento de palpação, o paciente pode reclamar de dor. Essa dor também é interessante, que geralmente diz que a dor é a rigidez pós-repouso. Então, é aquele paciente que está sentado assim televisão por 2, 3 horas, quando ele vai se levantar, ele tem dificuldade desse movimento. Então, o exame físico, basicamente, você vai detectar que tem um aumento do volume do joelho, essa atrofia do quadríceps, né? E sempre lembrar que é bilateral. Vamos falar um pouco então de cada articulação e vamos falar primeiro sobre a artrose do joelho, que tem o nome de gonartrose. Vamos conversar por ela porque ela é a mais frequente. Acontece principalmente na mulher e nessa faixa de 50 a 60 anos e tem muita relação da osteoartrite na mulher, com a gonartrose, com a obesidade. O paciente obeso tem muito mais tendência a ter gonartrite. Acontece o déficit funcional muito grande, chegando a mais de 35% nessas mulheres. São atingidas, são bilateral, geralmente a articulação ele pode ser medial ou lateral, e geralmente a parte onde mais vai acontecer a osteoartrite no joelho é na região medial. Então ele pode acontecer na região lateral, ou medial, mas o mais frequente é medial. Às vezes pode acontecer essa osteoartrite apenas na região medial. Então aqui é um joelho normal, mostrando a articulação do joelho, o fêmur distal e a tíbia proximal, mostrando bem essa articulação com os espaços preservados. E aqui você observa aqui com o joelho essa diminuição da articulação. Quando a gente volta no raio-x, a gente mostra aqui o paciente na região lateral a gente sabe porque é a cabeça da fíbula. A região lateral está aberta, tem essa abertura, tem esse espaço articular normal. Já ao lado medial você vê que não vai ter essa alteração. Aqui observando também, aqui a região medial totalmente destruída, você não vê mais espaço nenhum aqui, ó. Enquanto a região lateral você tem. Aqui de novo, aqui é o joelho, articulação bilateral, o joelho direito, o joelho esquerdo, e aqui uma artrose lateral e aqui uma artrose medial. Geralmente isso, aqui é o joelho, radiografia na incidência anteroposterior, o AP, e aqui é um raio-x do joelho mostrando uma osteoartrite numa incidência do perfil. Então tem osteoartrose tíbio, fêmur tibial, né? E também uma artrose aqui patelofemoral. Então, praticamente você não vê mais o espaço da patela com o fêmur. Quando eu falei em mau alinhamento articular, porque alguns pacientes possuem genovalgo, até aqui é normal,
E o gênio valgo é essa abertura, principalmente aqui do joelho direito, e o gênio varo já é esse desvio ao contrário. Então, o paciente que tem um gênio valgo, ele tem uma tendência a ter uma osteoartrite ou guanartrose na região medial do joelho. Já o paciente que tem o gênio varo, ele tem essa tendência a ter a osteoartrite do joelho região lateral. Geralmente esses casos são necessários cirurgia para você alinhar corretamente o joelho. Outra articulação que acontece muito frequente são a articulação das mãos, que a gente chama de risartrose. Então, é frequente que você vai observar esses nódulos metacarpianos, acontece mais na mulher, é muito hereditário, e o segundo e o quinto dedo das mãos são os principais que mostram os sintomas e os principais que vão começar a apresentar deformidades. Na risartrose acontece principalmente depois dos 40 anos, mais na mulher, e também a gente observa que traumas, muito movimentos repetitivos, também podem ser os fatores desencadeantes dessa risartrose. O diagnóstico pode ser clínico, e também radiográfico. Aqui eu mostrando a radiografia com essas deformidades na mão desse paciente, principalmente do sexo feminino, quando a gente observa esses nódulos e também a deformidades e a limitação dos movimentos. Ali nós vimos a foto e aqui a radiografia. Basicamente, você observa aqui nas articulações interfalangianas distal, a destruição total da articulação, que você nem sabe mais o que é articulação. E aqui você observa aqui nas metacarfalangianas normal, mas as interfalangianas já distribuídas. Outra articulação também muito frequente é a articulação do quadril, que é o coxo femoral, que essa não é mais frequente no homem. Esse sintoma também é muito insidiosamente e dificulta a marcha, esse paciente reclama ter dificuldade da marcha, e a dor, e também a dificuldade do movimento, principalmente o movimento de adução e o movimento de flexão. Aqui mostrando já a diminuição do espaço e a formação dos osteófitos. Já aqui são outras fotos com quadris totalmente destruídos. Então você perde essa destruição no quadril, exatamente essas fases avançadas da articulação femoral. Então, ela é muito frequente no idoso, a prevalência é 7 a 25%, e geralmente acontece no paciente idoso, e é importante você, quando você vai dar o diagnóstico da coxartrose, ver se não tem nenhum sintoma secundário. Existem algumas patologias que levam a essas doenças, tipo doença Legg-Pertz. E também lembrar que acontece mais no paciente idoso e mais no homem do que na mulher. Osteoartrite central ou osteoartrose da coluna cervical acontece mais também no homem, na idade entre 50 e 60 anos, e os locais mais frequentes são as articulações C5, C6, C6, C7 na coluna cervical, L4, L5, L5 e L5S1 na coluna lombar. As artroses da coluna é interessante porque são dores localizadas, mas também podem se irradiar para membro superior e também para membros inferiores. Aqui é uma radiografia com os famosos bicos de papagaio, que são os osteófitos, diminuição da articulação nessa região, aqui o espaço está mantido e aqui diminuiu muito, já basicamente aqui o disco nessa região totalmente destruído e a formação dos osteófitos, os bicos de papagaio. O diagnóstico de todas as osteoartrites, basicamente a radiografia convencional, radiografia simples, mostram bem, nem sempre vai ter necessidade de fazer um exame mais complexo, tipo uma tomografia ou a ressonância, porque aqui numa radiografia simples como essa aqui, você vai ver que na região medial existe um espaço, está mantida, na região lateral não existe mais. Então essa diminuição desse espaço já destruiu a cartilagem, destruiu o menisco, e aqui já dá o diagnóstico com certeza de uma osteoartrite. O tratamento da osteoartrite vai depender da evolução, né? Mas basicamente não existe uma receita de bolo, cada paciente vai ter sua necessidade e você tem que fazer um pacto com o paciente, principalmente no tratamento não farmacológico. Mas o importante é que o paciente aceite que tem que aceitar que tem o diagnóstico, porque a partir do momento que ele aceita, então a adesão fica mais fácil
e fica mais fácil você fazer o tratamento educativo, porque, como falei, esse paciente todo mês estará no seu consultório. Você vai falar com esse paciente que ele vai ter que praticar esporte, ele vai ter que fazer dieta, vai ter que diminuir o peso, certo? Para poder ir. Alguns trabalhos, como esse aqui, mostra que a perda de 10% do peso em 18 meses diminui até em 50% o score de dor. Então, quando você começa a fazer o tratamento, o farmacológico não deve ser o tratamento único, tem que ser também junto com algumas medidas não medicamentosas. O tratamento do osteoartrite, basicamente, os objetivos vão do alívio do quadro da dor. Você vai fazer o tratamento para melhorar os movimentos, para reduzir as deformidades articulares, melhorar o equilíbrio muscular, principalmente naqueles casos com atrofia, minimizar e evitar que ela progrida tão rápido, essa doença. Você tem que controlar a dor, evitar essas limitações, cuidado com essa depressão, esse paciente quando se sente inválido e começa a ser deprimido, mas basicamente o mais importante que eu tenho que fazer é melhorar a qualidade de vida desse nosso paciente. Fisioterapia é o nosso principal aliado, porque o nosso tratamento aqui desse paciente tem que ser multidisciplinar, então você tem que recorrer a outras especialidades também para fazer esse tratamento o mais precoce possível. Praticar uma atividade esportiva, você tem que ver qual o melhor esporte que você vai fazer que não seja de impacto e também que não vá sobrecarregar a articulação. Então você vai fazer esse impacto, geralmente os principais esportes que você passa para o paciente são aqueles esportes que são dentro d'água, hidroginástica, hidroterapia, uma natação, mas repito, o tratamento da atividade física vai depender de paciente para paciente e do grau da patologia que ele tem. Hidroterapia é muito usado, ele tem um efeito térmico, mecânico e relaxante muito grande e as melhores articulares são muito boas e também não tem o peso da gravidade por ser dentro d'água. Alguns pacientes são necessários você usar algum tipo de órtese, existe aquelas joelheiras, o brace, algumas órteses que você pode usar, principalmente no joelho, para prevenir a dores. Lembrar que essas joelheiras não devem ser usadas por muito tempo, você deve usar naqueles momentos de dores. Se você usa a joelheira por muito tempo, essas órteses, eles vão atrofiar mais a musculatura e você vai ter mais dificuldade ainda no tratamento. O tratamento chave em osteoartrite é a educação, são as orientações que você dá e que o paciente vai aderir a esse tratamento. Mas basicamente você vai ter que conversar com ele e dizer que a osteoartrite não é uma doença, é um sinônimo, você se taxou e carimbou o paciente de velho. A gente sabe que essa faixa etária está aumentando cada dia mais, então o paciente você não vai criar aquele estigma de envelhecimento do homem. Explicar que o programa de fisioterapia é interessante para melhorar essa qualidade de vida, que ele não pode ficar parado, ele não vai ficar sentado, e que o repouso só deve ser utilizado naqueles quadros em que, no momento que ele tiver com a dor aguda. Você faz o tratamento, melhorar a fase aguda, ele já tem que fazer algum movimento. Os cuidados, em primeiro lugar, perda de peso, evitar carregar objetos e algum material pesado. Se for fazer caminhada, que não faça longas caminhadas, você tem que começar graduando, você começa com 10 minutos, aumenta para 20, 30 e vai vendo qual tipo de melhor que ele seria melhor para ele. Evitar subir e descer escadas, principalmente descer, porque na hora que você está descendo, você vai todo o peso do seu corpo, vai para o joelho, é multiplicado até por 7 vezes o seu peso. Então, escada não é o ideal para o paciente fazer. Então, evitar, se ele mora em casa, em apartamentos que não tenha elevador, o ideal é então ele se mudar para casas que não precisem usar a escada. Evitar ficar muito tempo em pé. Alguns casos tem necessidade de usar bengala ou então andador ou até muletas. Só que você tem que fazer um pacto com o paciente que geralmente ele não aceita usar esse tipo de órtese. Não ficar parado, não ficar muito tempo sentado assistindo alguma coisa. Então, alguns minutos você se levanta, dá uma caminhada, não ficar muito tempo na mesma posição. Então, muito tempo na mesma postura em período longo é contraindicado. Evitar atividades do dia a dia que ele faça que seja muito repetitivo ou possa ocorrer trauma.
fazer com ele esse pacto, qual a atividade física que ele tem que fazer diariamente, e cuidado com a qualidade de vida e o ambiente do trabalho dele, a economia da casa e aqueles cuidados da casa segura para evitar que ele tenha a ter fraturas. Mas, basicamente, as recomendações que eu queria deixar bem claro para vocês, que conversem com seus pacientes, é que dizer, primeiro, o tratamento de osteoartrite do joelho e outras articulações, você, quando vai fazer o tratamento dele, você tem que fazer o tratamento farmacológico, mas também o tratamento não farmacológico, são aquelas medidas que você tem que tomar com o seu paciente. E esse tratamento da osteoartrite, ele tem que basear nessas medidas que são não farmacológicas, como o fator de risco para o joelho. Você tem que cuidar da obesidade, cuidado com os fatores mecânicos, praticar esporte, cuidado com a idade, com as comorbidades que o paciente tem, que geralmente esse paciente ele tem osteoartrite, mas tem alguma patologia. Observar o nível de dor, até quanto ele vai suportar essas dores. Sinais de inflamação é um sinal que ele tem que voltar no consultório, que é um sinal que a doença se agudizou, e você vai ver qual é essa localização e qual o grau de lesão que essa agudização está acontecendo. Então o paciente tem que procurar imediatamente seu consultório. Antigamente se usava muitas infiltrações intraarticulares, principalmente a base de corticoide. Hoje diminuiu muito esse uso dessas infiltrações e corticoides estão contraindicados. E dizer que alguns pacientes, você fala que em alguns casos vão ser necessário a prótese total do joelho ou prótese total do quadril, mas quem vai dar a indicação dessa cirurgia não vai ser o exame de radiografia, tomografia ou ressonância. Eu sempre digo ao paciente que quem vai decidir o momento de fazer a cirurgia é o próprio paciente. Então ele faz aquelas medidas, faz o tratamento e chega um momento que ele não vai suportar dor e ele mesmo é que chega para você pedindo para fazer o tratamento cirúrgico, que o que mais hoje se faz é a artroplastia total do joelho e a artroplastia total do quadril. Se eu perguntasse a vocês qual o fator mais importante na etiologia da osteoartrite e colocasse essas três opções, o fator genético, o fator ambiental e o fator envelhecimento, eu tenho certeza que aqui no grupo muito ia ser dividido em qual seria o fator mais importante que leve a essa etiologia da osteoartrite. Mas, na verdade, eu queria deixar bem claro para vocês que o fator mais importante é essa intersecção entre os três casos. A intersecção entre a idade e essa intersecção entre os três fatores. Todos os fatores acontecem a osteoartrite, mas quando se juntam os três, essa interseção. Então não tem um fator mais frequente. Todos na verdade, é uma somatória de cada um. E a partir do momento de quando se juntam esses três, é quando você vai ver o diagnóstico e a necessidade ou não de fazer um tratamento cirúrgico. Em relação a quando se fala em tratamento anti-inflamatórios, a gente tem que saber qual a situação certa, o paciente certo e o tempo certo de uso do medicamento. A situação certa do tratamento é com aqueles casos agudos, ou teve algum trauma pequeno, o paciente que tem aquela doença e essa doença se agudizou, e também quando ele está fazendo reabilitação e tem quadro de dor. Então, o anti-inflamatório basicamente é mais necessário naqueles fases em que o paciente está com algum tipo de dor. Cuidados e evitar o uso de anti-inflamatório em pacientes que têm doenças renais, que têm alguma doença no trato gastrointestinal, pacientes idosos com mais de 80 anos e os pacientes que têm várias morbidades. Então, o paciente que é diabético, hipertenso, então se você vai fazer algum medicamento, tem que ter cuidado com o tempo. Esse tempo de medicamento tem que ser o tempo mais curto possível e geralmente antes da fisioterapia. E se você for fazer anti-inflamatório, o ideal é você ter que lembrar também da proteção gástrica. Alguns anti-inflamatórios hoje já possuem essa proteção gástrica, ou então você pode associar com alguma medicação que vai proteger o estômago do paciente. Uma coisa que começa a ser estudado, um fator que começa a ser estudado muito, são os marcadores biológicos. Então, esses fatores biológicos no tecido articular, sangue e urina, estão sendo a grande novidade hoje para o diagnóstico de osteoartrite. Essa é a novidade, existem algumas evidências em relação à sinovia, que essa sinovia tem um processo inflamatório que é o gatilho que se inicia a osteoartrite. Então, esses marcadores funcionam como os mediadores inflamatórios
produzido na própria cartilagem, e eles é interessante porque quando eles estão em grande quantidade, ele começa a lesar esta articulação. Então, eles são os fatores predispostos a aparecer uma osteoartrite no paciente. Então, tem vários tipos de marcadores que eles ainda estão todos em estudos, mas todos vão dar essa degradação da colágeno e vão ser usados como diagnóstico precoce das osteoartrites. Então, para o futuro, o que é que a gente tem em termos de tratamento é que existem vários e vários medicamentos que estão sendo produzidos exatamente nessas moléculas e vão impedir que aconteça essa destruição da parte de destruição desses marcadores. E para fechar o nosso estudo, queria lembrar vocês que a osteoartrite, em primeiro lugar, é uma doença multifatorial. Então, vai investir quais são esses fatores. Existe, quando você vai começar a fazer o tratamento do paciente, não pense em lembrar só de medicamentos, mas tem várias outras medidas não farmacológicas importantes nesse tratamento, como a educação, é o pacto que você faz com o paciente, ver a necessidade ou não de órtese, a atividade física é o principal, talvez você não tenha como fazer um tratamento sem esporte, fazer a dieta, a perda de peso, e o medicamento, que você vai fazer esse medicamento, tem que lembrar que o medicamento você pode usar um analgésico, um anti-inflamatório, ou um condroprotetor, que vai proteger essa articulação. O tratamento tem que ser multidisciplinar, não é só do médico, mas você tem que conversar também com o fisioterapeuta, com o educador físico, o terapeuta ocupacional, são vários nutricionistas, são vários então. Cirurgias, o ideal, o máximo que você puder evitar, melhor, o máximo que você puder adiar. Antigamente se fazia muita artroscopia, que chamava toalete, que era limpeza do joelho, mas hoje em dia não se faz porque eles viram que os resultados não são tão bons. O tratamento ainda mais correto seria a prótese total de joelho do quadril, principalmente, mas é quando a perda da função articular é total e a dor está grande demais que você não consegue fazer com tratamentos medicamentosos e não medicamentosos. E deixo aqui dois casos clínicos para discutir com vocês. Primeiro é esse caso de um paciente feminino branco, casado, superior, chega ao consultório com dor no joelho há cerca de um ano, que disse que só desce muito escada. Não tem outros setores, não tem outros fatores. Disse o quadro do EVA, da dor, do visual analógico, chega a 8. Antecedente pessoal é hipertensa. E a mãe teve cirurgia do fêmur bilateral e também com Parkinson. No exame desse paciente não tem sinal de artrite inflamatória no momento, mas tem crepitações nos joelhos. Tem dores aos movimentos de flexo e extensão, não tem limitação no movimento, quadril sem alterações. Chegou para ser solicitado os exames e o paciente, depois de 8 a 10 dias, chega com os resultados dos exames. Chega com a ressonância mostrando sinais de artrose típica, artrose com tendinite, condropatia tibial, edema, e não tem ruptura de menisco, mas tem um cisto e tendinite. Traz essa densitometria com sinais de osteoporose, já osteoporose estabilizada, os exames de sangue, hemograma normal, ureia creatina normal, basicamente os exames normal de laboratorial. Então, o que observamos que esse paciente tem comprovado um osteoartrite do joelho, tem um cisto de Baker que foi rompido e uma tendinite da pata de ganso. Baseado nesses exames, nessa anamnese, nesses exames, a conduta seria o quê? Você inicia um condroprotetor, que é a glicosamina com condroitina, sachê ao dia por até 6 meses. Se for alguns pacientes, devido a essa dor, pode usar um corticoide injetável, mas não intraarticular, intramuscular. Como ela tem osteoporose, você faz o cálcio com a vitamina D. E o importante, como essa medida associada, que é o fortalecimento da musculatura através da fisioterapia. E também as outras medidas não farmacológicas que você tem que iniciar para esse paciente. Queria agradecer a vocês, me colocar à disposição, vocês têm meu e-mail e também meu telefone. E espero que possa ter ensinado e mostrado um pouco a vocês, sabendo que esses dois tipos de patologias que a gente conversou são doenças que podem e devem ser tratadas na atenção primária de saúde. Se você tiver alguma paciente mais grave, você pode solicitar
um parecer de um ortopedista na atenção secundária ou terciária, mas depois esse paciente deve voltar para você fazer o acompanhamento, porque esse paciente é um paciente da atenção primária de saúde. Você só tem que identificar o doente, fazer o tratamento e saber o momento correto de esse paciente fazer uma fisioterapia. Tudo bom para vocês e cutuca a burra, pessoal.